Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Estamos hoje começando o propósito pelas famílias, oração pelas famílias. Aleluia. E creio que Deus vai agir na família de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem que está aqui nessa noite. Gênesis capítulo 12. Aleluia. Gênesis capítulo 12, verso 1 a seguir. Diz assim, Gênesis capítulo 12, verso 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repita: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o texto-chave e o texto-tema para este propósito de 7 domingos que vamos estar aqui intercedendo pela família. Vamos repetir de novo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga para o seu irmão: a sua família será abençoada pela bênção da promessa a Abraão. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, para pregar a Tua palavra, sabendo primeiramente isto que diz na carta de Paulo aos Gálatas, que o Evangelho foi primeiramente anunciado a Abraão, Senhor, sobre esta promessa da bênção em todas as nações e famílias da terra. Por isso nós te glorificamos, Pai eterno. Fala aos nossos corações, fala com cada irmão, com cada irmã, com cada pai, mãe, com cada filho, com cada filha, meu Deus, esposa que está aqui, que essa bênção venha completamente para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Gostaria que, antes de começar a pregar, ler um texto. Os irmãos não precisam abrir, se quiserem abrir para acompanhar. Josué 24, versículo 2. O segundo e o terceiro versículo diz assim, Josué 24: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio. Eu fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a tua semente e dele Isaque. Pode sentarmos nesta noite, com os seus assentos. Este chamado que lemos aqui em Gênesis, irmãos, foi o segundo chamado de Deus para Abraão. Deus já tinha chamado Abraão em Ur dos caldeus. Agora ele estava na terra de Arã, mas Deus já tinha chamado Abraão, que também era Abrão, não era Abraão. O nome dele foi dado depois. E este Abraão, ele vivia com seu pai, Tera, e seus irmãos e famílias, Ló, suas esposas. E a Bíblia diz que eles serviam outros deuses. Eles serviam a deuses feitos pelas mãos dos homens. Tanto que na terra Ur dos caldeus, a cidade chamada Ur era dedicada a um deus chamado Naná, o deus Lua. Era a lua que eles adoravam como se fosse um deus. Assim era a vida de Abraão, da família de Abraão e da sociedade a qual Abraão vivia. Mas sem Abraão correr atrás, sem Abraão ir atrás, Deus foi atrás dele. É sempre assim, irmãos. Na Bíblia inteira, dificilmente alguém vai atrás de Deus. Dificilmente eu e você vamos atrás de Deus. Dificilmente seus filhos, seu esposo, talvez se seja incrédulo, ou alguém da sua casa vai até Deus. Mas nós cremos nessa noite que o mesmo Deus que se revelou a Abraão
lá no meio dos pagãos, lá no meio da incredulidade, no meio do pecado, é o mesmo Deus que tem poder suficiente para se revelar a qualquer um que ele desejar. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele não foi atrás de Cristo, mas Cristo foi atrás dele e encontrou ele no caminho de Damasco. A Bíblia diz, não é que nós o amamos, mas ele nos amou primeiro. Em João capítulo 15, Jesus disse, não foste vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui: qual dos apóstolos escolheu Jesus? A não ser ele escolheu primeiro. Pedro escolheu Jesus? Não, primeiro foi Jesus que escolheu a Pedro. É claro que depois da escolha do mestre, eles tiveram que segui-lo, que crer na sua palavra, para que então a bênção viesse. Mas sempre o primeiro passo é Deus que dá-nos. A nossa parte é somente crer e confiar nas promessas de Deus pela fé, assim como fez nosso pai Abraão. Tem Deus indo atrás do povo, e o povo ou obedecendo, abrindo seu coração, ou endurecendo seu coração para a voz do Espírito Santo. E aqui nós vemos Deus chamando Abraão e dizendo para Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No livro de Hebreus diz que ele não sabia para onde ele ia, mas ele foi pela fé. Ele não sabia, a mesma coisa que Deus apareceu para mim e para você aqui hoje, e dizer assim: olha, meu filho, sai de São Manuel, sai do meio da sua parentela, da sua vizinhança, e vai para uma outra terra. Você não sabe onde é, mas ele vai te mostrar no decorrer do caminho. Você teria coragem de fazer o que Abraão fez? Mas sim, Abraão fez isso, irmãos. Pagou este preço, creu na palavra de Deus. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. A palavra imputação significa uma palavra grega que vem da origem de transferência bancária. É Deus catando a sua justiça e colocando na conta de Abraão. Deus catando a sua perfeição, as suas bênçãos e colocando na vida de Abraão. Isso é a palavra imputado. Abraão creu em Deus, e diz a Bíblia, isso lhe foi colocado na sua conta como justiça, então ele foi justo aos olhos de Deus. Essa foi a vida de Abraão. Abraão saiu do meio da sua terra, e Deus fez uma promessa para ele, e é nessa promessa que estaremos pregando nessa noite. A promessa é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como Deus ia cumprir isso, irmãos? Abraão não tinha filhos, era ele e Sara. Como que Deus ia cumprir essa promessa? Por isso, irmãos, as promessas de Deus, assim como este propósito que estamos fazendo pela família, tem que ser pela fé. Você tem que acreditar e crer no que você está fazendo, porque estamos baseados na palavra de Deus aqui nessa noite, que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Então não está dizendo aqui que somente a família do pastor será abençoada, ou a família dos americanos, ou dos evangélicos, ou a família dos asiáticos, dos japoneses. Não, está dizendo todas as famílias em Abraão serão abençoadas. Se crerem, todas, a tua família. Por mais que você me diga, mas lá em casa você não sabe a situação, é difícil lá, as pessoas são incrédulas, meus filhos não querem saber de Deus, meu esposo é incrédulo, meus pais não querem compromisso com Deus, meus irmãos só querem saber do mundo. Mas, irmãos, isso parece impossível aos teus olhos nessa noite, de Deus fazer uma obra na tua casa. Parece impossível na ótica humana, mas para Deus não existe impossível. Quantos creem nessa noite, nesta palavra? Abraão, Deus disse a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias, Abraão. Se você me seguir, todas as famílias que vão vir a partir de ti serão abençoadas. Serão abençoadas na terra. Não está falando no céu, está falando na terra. Não é no céu, é na terra. Repete para o seu irmão: é abençoado na terra, não é no céu, irmãos. Aleluia. O salmista disse um versículo muito lindo, eu não me lembro o salmo, mas ele disse assim: ainda eu creio que verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Ele disse assim: ainda eu creio, meu Deus, na oração, que eu vou ver o bem do Senhor na terra dos vivos. Não é no céu, não é depois da morte, mas é aqui nesta terra, é agora. Essa bênção em todas as famílias da terra é para agora.
Deus quer abençoar a sua família aqui hoje, nesta noite. Por que Deus quer abençoar a sua família? É simples assim, irmãos. Quem criou a família? Deus ou o diabo? Quem instituiu a família? Foi Deus ou o diabo? Quem instituiu o casamento? Deus ou o diabo? Quem instituiu que os homens, quando casarem, deverão se multiplicar, ter filhos, assim a família ser prolongada e crescer? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Deus criou a família. A família nasceu no coração de Deus. A família nasceu no projeto de Deus. Quando Deus cria Adão, ele vê que Adão está só, então ele cria Eva, e ali eles constituem a primeira família do mundo. Adão e Eva, depois teve seus filhos, Caim e Abel. Por conseguinte, foram se multiplicando e criando mais famílias. Por quê? Porque a ordem de Deus, e Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. E o texto que eu gosto muito, irmãos, de citar é o de Gálatas. Os irmãos que têm a Bíblia quiserem acompanhar Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Aleluia. Vai falar sobre Abraão. Gálatas, 3º capítulo. Gálatas, 3º capítulo. Verso 6. Vamos ler do verso 6 ao 9 somente, para resumir. Gálatas, 3º capítulo, verso 6 ao 9, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, ou seja, estão debaixo da promessa de Gênesis capítulo 12. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações, ou todas as famílias, serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Aleluia. As mesmas promessas, irmãos, antes da lei, antes da dispensação da lei, na dispensação dos patriarcas, que esteve sobre Abraão, Isaac, Jacó, estão sobre nós hoje através de Cristo Jesus, porque Cristo é o cumprimento das promessas a Abraão e a Davi. Em Cristo Deus pode abençoar todas as famílias da terra, porque Cristo descende de Israel, que descende de Abraão. Cristo é descendente original de Abraão. Então em Cristo o Evangelho da graça traz as bênçãos de Deus para a nossa família, para a nossa casa. Por isso esse texto de Gênesis capítulo 12, o 3º versículo, que fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra, se aplica para nós hoje, porque todos quanto têm fé em Jesus Cristo são filhos de Abraão, são filhos da fé de Abraão, porque Abraão é chamado em Romanos de o pai da fé, pai de todos aqueles que creem. Então, se nós cremos em Deus, as bênçãos de Deus que estavam sobre Abraão, que estavam otorgadas sobre a sua descendência, que cumpriram-se em Cristo, estarão também sobre nós, não somente sobre os descendentes de sangue, mas os descendentes de fé em Cristo Jesus nosso Senhor. O porquê que eu estou dando essa explicação? Porque até então, irmãos, a bênção de Abraão só estava sobre os judeus, mas quando Cristo veio à terra, então essa bênção saiu dos judeus, continua sobre eles, mas foi transferida a todos os gentios, ou seja, toda a humanidade. Por quê? Porque diz a Bíblia em Efésios que quando Jesus morreu na cruz, ele quebrou a parede que fazia a separação entre os homens. Ele quebrou essa parede, o véu se rasgou e hoje todos têm acesso a Deus e podem ser abençoados com as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão, Isaac e Jacó. Por isso em Cristo, diz a Bíblia, somos mais do que vencedores. Então esta bênção, irmãos, é para mim, é para você, é para nós. O porquê Deus chama Abraão? Deus chama Abraão porque em seu amor estava preparando, estava preocupado com a salvação dele. Por isso Deus chamou Abraão. Por que Deus chamou você hoje aqui, nesta igreja, neste culto,
neste propósito para a família, porque também Deus está preocupado com a salvação da sua família. Ele está voltando e muitos não estarão salvos, irmãos. E isso deve ser causa de preocupação para nós, porque muitos vivem hoje no egoísmo. Jesus volta porque ele sabe que está salvo, mesmo sabendo que alguém na sua casa, alguém na sua família, o seu vizinho ou que trabalha com ele não está salvo. Então a bênção de Abraão foi para que ele e sua casa fossem salvos. O segundo propósito do chamado de Abraão foi abençoar todos os povos da terra, que se cumpriu em Jesus Cristo. O terceiro propósito de Deus chamar Abraão foi que a vida de Abraão hoje serve de exemplo de fé para todos nós que estamos aqui nessa noite. Por isso Deus chamou Abraão, para que ele sirva de exemplo para nós, irmãos. Se você ler a história de Abraão, é uma história linda, uma história de fé. Passou por muitas dificuldades, mas Deus abençoou a vida dele, Deus fez maravilhas a ele. Um pregador hoje que seria considerado um pregador falido seria Noé. Sabia disso? Porque Noé não ganhou uma alma para Jesus, mas Noé ganhou o principal, sabia? Toda a sua família. A Bíblia diz que ele e toda a sua família entraram na arca. Embora ninguém creu nele, seus vizinhos não creram, as pessoas que ele pregou, a Bíblia diz que ele foi pregoeiro de justiça e pregou lá em Judas, mas ninguém quis ouvir a palavra profética de Noé que o dilúvio viria. Mas a Bíblia diz que ele, sua esposa, filhos e as esposas dos seus filhos acreditaram na palavra e entraram na arca. Então Noé e a sua família foi salvo. A Bíblia diz em Atos capítulo 16 ou 17, no verso 31, que o carcereiro estava ali tomando conta de Paulo, de Silas. Eles estavam presos, o carcereiro estava ali tomando conta dos presos, e Paulo começou a orar a Deus, cantar louvores, e a Bíblia diz que perto da meia-noite teve um terremoto. Então o carcereiro cata uma espada e ia se matar, porque ele achava que os presos tinham fugido. Então ele ia se matar, porque ele sabia que se os presos fugissem no turno dele, ele corria risco de ser morto, então ele ia se suicidar. Então Paulo olha para ele e diz assim: não te faças isto, porque todos nós estamos aqui. Imagina só, irmãos, a prisão quebrando-se, as cadeias quebrando-se, os presos não fugiram do lugar, ficarem todos ali. É um milagre de Deus. Por quê? Porque Paulo, aonde ele estava, as pessoas queriam estar perto dele, porque dele fluía poder, virtude, evangelho, graça e unção. Então os presos não fugiram, ficaram perto dele, porque sabiam que aquele terremoto tinha acontecido por causa das orações e do louvor de Paulo e Silas. Então aquele carcereiro, então, diz a Bíblia que estava temendo. Ele disse assim para Paulo: então o que eu faço? Se eu não vou me matar aqui agora, o que eu faço? Então Paulo olha para ele e diz assim: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e será salvo a tua casa. É uma condicional. Creia. Se você crê, diz a Bíblia que imediatamente ele creu. Ele lavou os vergões de Paulo, levou ele na sua casa. Ele e toda a sua família se batizaram e passaram a seguir a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Isto é a bênção de Deus para a família. Deus permitiu Paulo no meio da cadeia, no meio da diversidade, para no meio daquela diversidade salvar aquele carcereiro, salvar aquele policial, salvar aquele homem, agente penitenciário que estava ali na cadeia, morto no pecado, fadado à ira de Deus. Então Paulo vai ali e Deus usa aquela situação para salvar aquele carcereiro. Então não sei qual situação Deus pode usar para salvar a tua família. Se é um pastor que vai encontrar ele no caminho, se é algum irmão, alguma irmã, se é algum jeito. Uma coisa eu sei: se nós cremos em Jesus, se nós buscarmos dele a salvação, pode ter certeza, Deus vai operar uma obra na sua família, uma obra na sua casa. Mas o coração da minha família é duro. Aquela pessoa tem um coração duro, é difícil de lidar com ele. Difícil para nós aqui hoje, irmãos. Mas para o olheiro não tem difícil não. Para o olheiro não tem impossível não. Se ele converteu a mim, a você que está aí, nós éramos difíceis também, não éramos? Confesso, éramos difíceis. Mas o olheiro soube trabalhar em nossos corações. E ele é suficientemente poderoso para trabalhar naqueles corações também. Pois a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar até o dia de Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a bênção de Deus, irmãos, para toda a família. Em Abraão foram abençoadas todas as famílias da terra. O carcereiro recebeu esta bênção através do apóstolo Paulo, que pregava o evangelho de Jesus Cristo. Todos os deuses, amém. Porém eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que nós possamos hoje declarar isso, irmãos, pela fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale pela fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que tenha o filho pródigo ali, ainda que tenha um que quer dar uma curtida no mundo, quer dar uma curtida lá no pecado, quer dar uma olhada lá no mundo, como é que é o mundo. Aleluia, Deus tem poder para trazer um filho pródigo de volta à casa do Pai também, porque Ele é fiel e poderoso. Esta é a bênção de Abraão. A Bíblia diz no versículo 4 a 5 de Gênesis capítulo 12, que a fé nos leva a mudar. Por quê? Porque Abraão pela fé mudou de terra, saiu da sua casa, da sua parentela e foi para a terra que o Senhor mandou ele. Então a fé traz mudança, irmãos. A fé traz mudanças. Tem gente achando que o que vai trazer mudança é a força, é a violência, é a contenda, é a briga, é o ciúme, é a inveja. Isso não vai, só vai trazer ira sobre ira, condenação sobre condenação, pois a Escritura diz: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, se pela fé você agir, a fé vai conduzir você a ter mudança na sua casa e na sua família. No versículo 6 e 8 de Gênesis capítulo 12, nós vemos também que a fé nos conduz ao objetivo, a mudança. Eles saíram da terra que eles estavam. Agora no versículo 6 e 8, eles estavam partindo para o quê? Para o objetivo. Qual era o objetivo? A terra da promessa, a promessa de Deus. Então a fé nos leva à mudança e a fé também nos leva ao objetivo, nos conduz ao nosso objetivo. Qual o objetivo hoje aqui à noite? É que Deus abençoe a nossa família, a nossa casa, nosso casamento, abençoe a nossa família, nossos parentes, derrame a salvação que está em Jesus Cristo, porque a fé conduz ao objetivo. Até mesmo para quem está aqui e deseja ser pregador, deseja ter um ministério e tem um objetivo, então primeiramente a fé tem que trazer a mudança de comportamento vai gerar nele um objetivo, um alvo, e nesse alvo ele vai batalhar. E para terminar, no versículo 9 de Gênesis 12 diz: a fé nos coloca em movimento, ou seja, a fé não é uma fé morta, não é uma fé sem obras, mas é uma fé que está em movimento, que está em ação, é uma fé prática, irmãos, não uma fé somente de palavras. Que você hoje não tenha uma fé somente de palavras, dizendo assim: olha, Deus vai salvar minha família, amém, coloquei pedido lá, deixa lá. Não, que a sua fé hoje esteja em movimento. Qual vai ser o teu movimento? Falar de Jesus para eles, na medida do possível e conforme a sabedoria que Deus vai te dar. Qual vai ser o seu movimento? Orar e interceder por eles, se possível também jejuar, assim como também nós estaremos fazendo. Qual vai ser o seu movimento? Dar um bom testemunho na sua casa de que você é um crente, de que você é um cristão e uma cristã. Qual será o seu movimento? Agir conforme a fé e conforme a ordem da palavra de Deus, para que então a bênção de Abraão esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero encerrar este comentário, antes de entrarmos na oração, com uma frase de um homem chamado Thomas Fuller. Ele era um pregador puritano do século 17, um grande pregador. A história diz que os puritanos foram os melhores pregadores que houve na história, sem contar os apóstolos, é claro. Os sermões deles duravam de 2 horas para frente, e depois eles pregaram, as famílias chegavam na casa, reuniam-se com o pai e reliam todos os sermões deles. Eles eram exímios pregadores, pregavam a palavra. Ele disse assim, que a humanidade ela foi dividida em 3 classes de pessoas: os planejadores, os empreendedores e os realizadores. Tera, o pai de Abraão, talvez foi um planejador. Ele planejava ter uma vida melhor, tanto que ele mudou-se da terra onde ele estava, de Ur dos Caldeus, para a terra de Arã, mas ele não conseguiu êxito, ele morreu. Ló foi o empreendedor. Ele saiu junto com Abraão para ir à terra prometida, mas não teve fé suficiente para acreditar na promessa, então teve que dividir-se, não quis submeter a Abraão, então se dividiu, foi embora para a terra de Sodoma e Gomorra. Ele foi um empreendedor, ele tinha uma visão, mas não colocou ela em ação. E Abraão foi o realizador. Ele teve o planejamento de Deus, ele foi o empreendedor, teve a visão e realizou a obra de Deus, porque
Deus estava com ele, ele tinha fé no seu Deus, e a mesma Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Então que você não seja um planejador somente aqui hoje. Planeja uma vida abençoada com a sua família, mas só fica no plano, só fica na aparente mudança, só fica no plano. Que você não seja também um empreendedor, que até diz, olha, eu vou sábado ali na casa de Deus, mas depois no segundo, no terceiro, no quinto, no sexto, você desanima, ou no sétimo, até a vida de Jesus, você desanima de orar pela salvação da sua família. Não, mas que você seja como Abraão, ainda que seja com 100 anos, e a sua mulher com 90 anos, Deus tem poder para cumprir a promessa dele, porque ele é fiel. Ainda que demore um tempo aos nossos olhos humanos, Deus é fiel para cumprir a palavra dele, e o milagre dele é sobrenatural. Abraão não podia ter filhos, Sara não podia ter filhos, Deus fez uma obra sobrenatural, um milagre para mostrar a sua glória, o seu poder e a sua unção na vida de Abraão. Eu gostaria que o nosso irmão André trouxesse os pedidos aqui na frente. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Nós vamos estar intercedendo por esse pedido. Peço a nossa irmã Lucilene para estar louvando o Senhor comigo, enquanto eu, pastor Lindomar e pastor Leôncio vamos estar orando. E peço a você também que ore pelos pedidos de oração, pelos seus pedidos de oração, para que Deus venha abençoar e para que Deus venha trabalhar. Se você quiser vir aqui na frente se ajoelhar, ou ajoelhar aí na sua cadeira, eu sei que tem pessoas aqui que têm um grande desejo de estar com a sua família aqui dentro, irmãos. E para mim é impossível fazer isso, para você é impossível, mas para Deus não existe impossível. Para Deus não existe coisas impossíveis. Para Deus tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê nessa noite. Ele disse para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, se você acreditar, você verá a glória de Deus na sua casa, na sua família e na sua vida. Quantos aqui podem crer e podem confiar nessa noite? Digam amém. Creio que Deus pode salvar a sua família. Tem alguém que está pensando, mas será mesmo que Deus vai abençoar minha família? Mas a minha família toda já vai na igreja, já é evangélica. Será, irmãos, que ir na igreja significa estar salvo? Deus fala para você hoje. Será que frequentar uma igreja significa ser salvo? Será que sua família está salva mesmo? Ou ela faz parte da igreja como uma organização, mas não faz parte da igreja que vai para os céus? Aleluia. Porque a maioria das pessoas que amontou os templos, irmãos, infelizmente não estão buscando a salvação, estão buscando as demais coisas. Então vamos orar para que toda a nossa família, para que a tua família busque a salvação e seja salvo por Jesus Cristo de Nazaré nessa noite. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite estamos aqui, Senhor, estamos aqui para fazer a tua vontade, o teu querer, meu Deus. Estamos aqui e colocamos esses pedidos de oração, meu Deus, crendo no teu poder, crendo na tua graça, crendo, meu Deus, que o Senhor pode fazer maravilhas, Pai. Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor meu Deus, aleluia. O teu povo espera somente em ti. O teu povo, meu Deus e meu Pai, se entrega nesta noite para que de ti venha o socorro, para que de ti venha o livramento, para que de ti venha a libertação, e ele glorifica o teu nome, como foi no passado, meu Deus e meu Pai. Tu chamaste, meu Deus, o teu servo Abraão, para que dele, Senhor meu Deus e meu Pai, tu iniciasse uma obra gloriosa de abençoar o ser humano, meu Deus, e através desta bênção, meu Deus, desse chamado do teu servo Abraão, nós estamos aqui, meu Deus, firmados nessa promessa, e a nossa vida nesta noite, meu Deus, alcançará de ti a misericórdia, meu Deus e meu Pai, e a bênção celestial, meu Deus, e que através do sacrifício, meu Deus e meu Pai, do teu Filho Jesus Cristo e da obra de redenção, meu Deus, através do Espírito Santo, nós ressaltamos, nós alcancemos, meu Deus, a tua misericórdia. Vem, meu Deus e meu
meu Pai, nesse instante, abençoa cada família, abençoa cada representante, meu Deus, de cada família nesta noite, e a tua graça seja derramada em abundância. Abre a comporta do céu, meu Deus, e determina a bênção que nós estamos te pedindo, estamos suplicando e vamos esperar, na certeza que a tua promessa virão sobre nós. Aleluia, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Quase vi tudo terminar. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais, mas mesmo assim nele só pensei, pois para sempre será o meu rei, e assim força eu encontrei. Tentaram me parar, mas prossegui, tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão, tentaram até contra minha vida, mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Se estais em provações e até pensas em parar, não andes no caminho desanimar, os teus inimigos têm que envergonhar, pois querem ver tua vida fracassar. Vamos unir as mãos em oração, cantar o hino da vitória em alta voz. Jesus já venceu por nós. Tentaram me parar, mas prossegui, tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão, tentaram até contra minha vida, mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Tentaram me parar, mas prossegui, tentaram me calar, mas eu louvei. Me ver no chão, juraram até contra minha vida, mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Mais firme do que nunca hoje estou. Mais firme, mais firme do que nunca hoje
equilibrado, feliz, prosperidade, felicidade e bênção. Isso é o significado da palavra bendito no hebraico. Então era tudo isso que Deus estava prometendo para Abraão. A bem-aventurança, a felicidade, a prosperidade, a bênção de Deus sobre a família. Amém? Essa é a promessa de Deus. Esta semana os pedidos vão ficar comigo, amém? Os pedidos de oração. Vamos estar orando todos os dias, e sábado vamos levar no monte. O culto de oração sexta-feira vai servir também esses pedidos, amém? Quem tiver seus pedidos de oração por causa da justiça, tá? E coloca na urna também, que nós vamos estar levando no monte. O próximo domingo, então, o pastor Lindomar, o pastor Leôncio vai estar pregando, e quem estiver pregando vai estar com a tarefa de ficar a semana inteira com as caixinhas, amém? Para estar orando na casa, amém? Eles vão estar orando, e com certeza Deus vai abençoar, e que você possa orar na sua casa também, amém? Já estamos encerrando, vou passar a palavra para o pastor, que vai estar dando os recados e a bênção apostólica, amém? As palmas para Jesus.